Irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Quem tem o prazer em cumprimentá-los com a paz do Senhor, seu irmão em Cristo, Pastor Roberto. Venho aqui gravar esse vídeo para deixar alguns esclarecimentos sobre o nosso Evangelho, sobre a nossa fé. Eu tenho alguns amigos que são testemunhas de Jeová, são da seita porque creem na interpretação da Bíblia segundo o fundador da sua igreja. E eles creem, pregam, afirmam que Jesus Cristo não é Deus. E Jesus não precisa que eu o defenda. Mas aí deixar claro aqui que tem muitas pessoas que às vezes ficam na dúvida se é ou se não é o Senhor é Deus. Então nós vamos ver se Jesus é Deus pela Bíblia. Diz assim as Escrituras que para ser Deus tem que ter 4 atributos para ser Deus. O primeiro atributo, Pastor Roberto, para ser Deus, diz assim: para ser Deus tem que ser eterno. Para ser Deus tem que ser eterno, não dever a sua eternidade a ninguém. E está escrito em João 8,58, você pode ler aí. Disse assim a palavra de Deus: Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele escandalizou os judeus porque ele tinha menos que 40 anos e diz que conheceu Abraão. Por quê? Porque ele veio antes de Abraão, então ele é eterno. Vamos conferir outro versículo na Bíblia que Jesus passa nesse atributo de eternidade. Está em Colossenses, no capítulo 1, o versículo 15. Colossenses 1, 15 até o 17, diz assim a palavra do Senhor: O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o primeiro, ou seja, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, é eterno, as coisas todas subsistem por ele. Então Jesus passou no primeiro atributo para ser Deus. Segundo atributo para ser Deus, onipotência, possui todo o poder. Então vamos ver se Jesus possuía todo o poder. Mateus no capítulo 28, versículo 18, você vai conferir aí na sua Bíblia, que diz assim: E chegando Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então o segundo atributo para ser Deus, Jesus passou. O terceiro atributo, onisciência. Para ser Deus tem que ter a onisciência, ou seja, possuir todo o conhecimento. Está aí escrito no livro dos Hebreus, no capítulo 7, o versículo 25, diz assim a palavra do Senhor: Portanto, podem também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Você não intercede por quem você não tem o conhecimento. Ele intercede por todos porque ele tem o conhecimento de tudo. Terceiro atributo, nosso Senhor Jesus passou para ser Deus. E o quarto atributo, onipresença, está em todo lugar ao mesmo tempo. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho vos mandado, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ele diz que está comigo aqui no Brasil, com você aí nos Estados Unidos, na Argentina, no Chile, no Paraguai, com o índio, está com todos. Então ele passou no segundo atributo para ser Deus. Então ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Mas quando você prova para eles que ele é Deus, os meus amigos de lá, do Salão do Reino, afirmam que ele é um Deus, mas é um Deus fraco. Então vamos conferir isso em Isaías, no capítulo, glória a Deus, no capítulo 9. Eles afirmam que Jesus é um Deus, então um Deus, mas é um Deus fraco. Vamos ver Isaías no capítulo 7, versículo 14, o que diz. Isaías 7, 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem concederá e dará à luz um filho, e será o nome Emanuel, Deus conosco. Então provou-se que ele é um Deus,
provamos para ele que é um Deus, eles vêm dizer que é um Deus fraco. Então vamos ver se Jesus, e na Bíblia, o próprio Deus falou através do profeta Isaías que Jesus seria um Deus forte. Está escrito no livro de Isaías, no capítulo 9, o versículo 6, diz assim a palavra com respeito a Jesus ser um Deus fraco. Vamos ver. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Quem diz que ele é Deus forte é a Bíblia, não sou eu. Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, meus amados, muito cuidado em afirmar que um Deus todo-poderoso é um Deus fraco, né? Gravei esse vídeo sem contenda, sem ira. E a Bíblia é bem clara que Jesus Cristo é Deus e um Deus forte. E quero deixar para vocês aqui no livro de João 11, 26 e 27... João 11, 26 e 27, você pode compreender o que diz a Escritura aí, você que crê em Jesus, porque muitos não entendem que Jesus é Deus. Diz assim a palavra: mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço-as, e elas me seguem. Então, se você não tem ouvido a voz do Senhor, você não tem sido uma ovelha que vai morar no céu. Então, muito cuidado com essas coisas. Que Deus abençoe vocês. E quero deixar um último versículo para vocês que não crê que Jesus é Deus. Ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviareis. Mateus 11, 28. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre todos que viram esse vídeo, não só hoje, mas para sempre. Amém e amém.